E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar mais uma vez sobre algumas questões práticas em torno da psicanálise. E vocês já perceberam que eu, mais uma vez, estou junto com a Samara Gonçalves, que é psicóloga clínica e que vai auxiliar a gente aqui a desvendar algumas questões em torno da psicanálise, ok? Então nós vamos falar hoje sobre o que é propriamente uma terapia psicanalítica, se há diferentes formas de psicanálise, em que situação as pessoas poderiam ou deveriam buscar terapia. Também, se vocês quiserem brincar um pouco, a diferença entre a expectativa do paciente e a realidade. Nós vamos falar sobre todas essas coisas e peço que você me acompanhe até o fim, tá bom? Agora, antes de começar, eu quero simplesmente lembrar de algumas coisas. Inscreva-se no canal, ao final do vídeo, se gostar, deixa o seu like e se você tiver alguma questão ou quiser simplesmente reagir àquilo que nós estamos dizendo, deixa aí os seus comentários. Ok? Então nós vamos começar pedindo para a Samara se apresentar. Algumas pessoas já conhecem a Samara, mas talvez você ainda não conheça, então ela vai começar se apresentando. Bom, então eu sou a Samara, sou psicóloga, estou no percurso psicanalítico, atualmente, e eu atuo na clínica e sobre a área da feminilidade. O que é uma terapia psicanalítica e em que aspectos ela se distingue ou se diferencia de outras formas de terapia? Bom, a gente pode pensar que é um tratamento que tem como base a metapsicologia freudiana. Existe aí uma diferença entre uma terapia psicanalítica e uma análise. A análise propriamente dita, a gente diz que é o que o Freud e os pós-freudianos eles criaram mesmo, E já uma psicoterapia psicanalítica tem como base a psicanálise, mas ela é uma psicoterapia. Aí a gente pode pensar que no início Freud dizia que a psicanálise era uma psicoterapia. No entanto, isso se dá por conta do momento histórico mesmo. Ele criou a psicanálise muito imbricada com a psicologia mesmo, Então, nesse primeiro momento, ele chamava uma análise de psicoterapia também. Mas hoje a gente pode pensar então nessas duas vertentes. Uma análise é aquela tradicional, que tem divã e tudo mais, e uma psicoterapia ela tem uma orientação psicanalítica. E você pratica o que? Análise ou psicoterapia psicanalítica? Atualmente eu pratico uma psicoterapia psicanalítica. Mas, depende do caso. Existem casos que a análise tradicional é mais recomendada, então também pratico. E em que ela se diferencia de outras formas de terapia? Por exemplo, às vezes as pessoas estão angustiadas e elas querem chegar lá e resolver o problema em 5 minutos, em uma sessão. Então, parece que em alguns momentos a medicina funciona melhor, a psiquiatria funciona melhor, em outros momentos a psicologia. Bom, a gente pode pensar que são diferentes áreas, então elas tratam também de diferentes formas. A psicanálise, como ela tem aí a vertente freudiana, o Freud que criou, é a partir da postulação do inconsciente. Enquanto a psicologia ela trata de aspectos mais gerais da mente, e são várias psicologias, a gente tem ali análise do comportamento, terapia cognitivo-comportamental, terapias humanistas, várias áreas. E enquanto a psiquiatria é uma área da medicina, que encara aí o sofrimento humano como algo medicável, então como uma doença mesmo, que pode ser tratada no corpo. E a pessoa vai ter que entender o que ela quer e o que ela precisa. Sim. De acordo com o momento em que ela está passando. A pergunta é, existem diferentes formas de psicanálise? Por exemplo, eu já ouvi falar em psicanálise freudiana, mas tem psicanálise lacaniana. Às vezes se chama a psicologia do Jung de psicologia analítica, mas eu já vi pessoas também utilizarem o termo psicanálise para designar o tipo de terapia de orientação junguiana, o que não é muito comum, mas existem pessoas que usam. Então, quais seriam as diferenças, ou quais seriam os muitos tipos de terapia de orientação psicanalítica?
Bom, a gente pode pensar que a psicanálise ela começou com Freud. Então, Freud é o pai de todos aí. No entanto, ao longo da história foram se agregando outros estudiosos, né, e outros autores que também deram suas contribuições para a psicanálise. Então, a gente pode pensar aí que depois de Freud teve Klein, que é uma psicanalista mulher que ela falava sobre análise infantil, muito precursora, né, então nisso. Aí também a gente pode pensar na Ana Freud, que era filha do Freud. Depois a gente pode pensar em Ferenczi, Winnicott, e depois a gente pode pensar em Lacan, né. São outros, tem outros também psicanalistas, no entanto tem alguns principais. E a gente pode pensar nesses nomes como um dos principais. Por exemplo, qual é a diferença entre uma terapia freudiana e de uma terapia lacaniana? Há alguma diferença de orientação? Sim, existe uma diferença, né? O Lacan, ele propôs um retorno ao Freud, no entanto ele deu alguns passos a mais também. Então, existem conceitos além de Freud e também técnicas além do Freud, né? A gente pode pensar que o Lacan ele lida com significante, né? Então ele faz esse retorno à letra freudiana, então a palavra é muito importante nessa análise. Também pensar aí na questão do corte, né? De como a sessão é finalizada e várias outras coisas. Em que situações uma pessoa deve ou pode, ou normalmente uma pessoa procura uma terapia? Ou seja, vamos supor, uma pessoa está numa crise depressiva profunda. Ela deve procurar terapia numa situação como essa ou deve procurar um psiquiatra? Bom, tudo depende, né, da situação mesmo que a pessoa está. A gente sempre recomenda que o tratamento seja aliado. Se a pessoa necessita de medicamento, que ela procure também uma terapia, né? Porque é na terapia que a gente vai entender profundamente mesmo o que é esse conflito, né? Com o medicamento, às vezes, na verdade, a gente tem o reverso disso. A gente, na verdade, não entra mais em contato com isso. E para se tratar, a gente entende que precisa entrar em contato com isso. Então, dependendo do caso, é muito importante aliar as duas, mas também, né, fazer uma terapia pode ser válida para várias situações, né, que acontecem com as pessoas, vários tipos de sofrimentos. Por exemplo, uma pessoa numa depressão profunda, vamos pegar um exemplo, né? Inclusive uma situação pela qual eu passei, né? Um estado de sofrimento muito grande, talvez essa pessoa precise tomar um medicamento e aí vai procurar um psiquiatra para ela poder se manter viva. Sim. Né? No sentido de que o sofrimento é tão grande, a menos que ela consiga baixar o nível de sofrimento, ela não consegue sequer se manter viva. Mas é isso que você está dizendo, ao tomar o medicamento, esse sofrimento ele baixa sem mexer naquilo que causa esse sofrimento. E o que causa esse sofrimento, eventualmente, poderia ser trabalhado na psicoterapia. É isso? Exatamente, sim. Então, pensar que, às vezes, sem o medicamento, a pessoa nem chega na terapia, né? Então, muitas vezes se faz necessário mesmo. No entanto, pensar que a terapia, ela pode muito tratar mesmo, né? A coisa, não só extinguir aí o sintoma, de certa forma. Eu acho que uma questão que é bastante importante, certamente é colocada por muita gente, é a diferença entre a expectativa do paciente e aquilo que a psicanálise, a terapia pode oferecer para a pessoa. Ou se a gente quiser falar numa linguagem mais fácil, eu imagino que a maior parte das pessoas tem por motivação resolver imediatamente o seu problema. Quer dizer, eu sinto uma angústia, e a expectativa é chegar para fazer terapia e essa angústia desaparecer numa sessão de 40, 50 minutos. Né? Algumas pessoas designam a geração, a nossa geração, a atual geração, como uma geração fast food. Né? Vai lá, pega, faz o prato e pronto. Né? Chega, passa na loja de sanduíche, pega o sanduíche pronto e come imediatamente. Se tiver que esperar mais do que 4, 5 minutos, a pessoa fica irritada. Às vezes as pessoas transferem isso para o âmbito da terapia, elas querem uma solução imediata. Como é que fica isso? A expectativa do paciente e aquilo
a forma como a psicanálise funciona e o tempo que ela demora para produzir efeito na vida da pessoa. Bom, a gente pode pensar que sobre o tempo, Freud dizia que a psicanálise é uma psicologia profunda. Pelo profundo a gente já pode pressupor que não é tão fácil assim de acessar, né? Não sendo tão fácil, então vai um tempo mesmo, né? Porque a psicanálise, ela não propõe simplesmente atuar na queixa, né? No sofrimento ou no sintoma. Ela sabe que aquilo, na verdade, é só a superfície do que tem por trás disso. Então ela pretende aí trabalhar na estrutura mesmo, né? Da personalidade. Então, por conta disso, acaba sendo um tratamento mesmo que leva mais tempo, né? Uma técnica é artesanal, né? O trabalho. A psicanálise nada tem compromisso com ideais aí capitalistas ou então de, né, correr para a coisa acontecer logo. Ao contrário, a gente entende que na verdade não dá para fazer isso, né? Que a gente, como ser humano, trabalha e se transforma no nosso tempo, né? No tempo da natureza. Então, acaba sendo realmente, se a pessoa deseja um tratamento muito rápido, ela acaba se frustrando, infelizmente. Por outro lado, né, se a gente quiser ressaltar o aspecto positivo, é que a probabilidade de eficácia a médio e longo prazo é muito maior, né, do que outras formas de terapia. Sim, né? sim. Lógico que se a pessoa sofre profundamente e a gente consegue suspender esse sofrimento ou amenizar de imediato, isso é um grande ganho. Né? De qualquer forma, a gente precisa ir no problema, né? Precisa chegar lá naquilo que está gerando todo o problema, na fonte. Né? Sim. Outra questão também que os pacientes às vezes têm expectativas, e eu também, né, como paciente que sou, de que essa palavra paciente já nos dá esse pensamento de que eu vou chegar numa terapia e que eu vou ali falar, mas eu não vou fazer muito esforço não. Quem vai fazer o trabalho é o profissional, né? E na verdade a gente entende que numa terapia psicanalítica ou na análise não é dessa forma que acontece, a gente precisa se implicar no tratamento, né? A gente trabalha, na verdade, ali. Legal, né? Você gostou desse bate-papo? Você tem dúvidas ainda? Você tem questões? Manda pra gente, a gente vai ter um imenso prazer em gravar um vídeo exclusivamente para responder as questões que vocês levantarem, tá bom? É um mundo fantástico, esse mundo da terapia. Eu já contei que eu também tenho feito terapia, sou paciente, né? E tem sido uma experiência fantástica. Ela é dolorosa, mas ela é ao mesmo tempo fantástica. Aliás, essa é uma coisa, admiro muito os psicanalistas por conta disso, né? Quer dizer, uma condição fundamental para você ser um terapeuta é que você faça também terapia, né? Então, essa ideia de que a pessoa ela se coloca num momento num papel do terapeuta, mas em outro momento ela também se coloca no papel do paciente. E acho que isso ajuda, dentre várias coisas, ajuda inclusive a humanizar o próprio campo, né? Sim. A gente sabe um pouco, né, do que o nosso paciente está passando ali também. E pensar, né, que você disse sobre uma experiência dolorosa, mas não é porque a gente quer causar dor, né? Que na verdade tem uma analogia que eu sempre penso, que para na verdade acessar essas feridas e curá-las, é como se fosse uma ferida que está ali com um band-aid. Se a gente deixa o band-aid ali e não escancara ela, não olha ela, a cicatrização vai acontecer muito devagar, né? E pode nem acontecer. E se a gente tira esse band-aid, pode até doer um pouquinho aí para tirar, mas é a forma que a gente tem para cicatrizar. Sim, perfeito. O que eu queria fazer naturalmente era não romantizar. Estou dizendo, uma experiência fantástica de autoconhecimento, de mexer com uma série de coisas que talvez de outra forma a gente jamais mexeria. É lógico, é um processo doloroso, mas um processo doloroso, não tão doloroso a ponto que a gente não queira continuar fazendo. Né? E ao mesmo tempo o reconhecimento de que, de fato, um tratamento ele sempre tem alguma dor, né? Não tem como evitar, né?
Não se pode tomar o remédio sem os efeitos colaterais, né? Exatamente. Eu vi recentemente uma postagem no Instagram, né? Uma pessoa dizendo mais ou menos isso, né? Se a pessoa oferecer para você um tratamento que não tenha nenhum efeito colateral, pula fora, né? Uhum. Porque não existe tratamento sem nenhum risco. Todos nós nos colocamos no risco quando começamos a tratar as nossas feridas. Sim. Muito bem. Então essa foi a nossa conversa. Vamos então ficar aguardando as suas questões e vamos eventualmente retomar os nossos debates, tá bom? Gostaria de ouvir o que você achou, se você gostou desse bate-papo, se isso atendeu necessidades suas ou necessidade de algum amigo, alguma amiga. Deixa aí a sua impressão, tá bom? Nós vamos deixar o contato da Samara aqui na descrição do vídeo, né? Os contatos, há várias formas de você entrar em contato com ela, comigo, né? Lembrando que nós moramos na cidade de Londrina, no norte do Paraná, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.